E aí, curiosos? Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004, 7h59 da manhã. Nas profundezas do fundo do mar, um grande terremoto repentinamente sacode o solo por quase 10 minutos. A energia liberada mediu um espantoso 9,1 na escala Richter, o que equivale a 23.000 bombas atômicas explodindo de uma só vez, o que fez desse desastre o terremoto mais poderoso do século XXI. O que aconteceu foi que duas placas principais da Terra colidiram uma com a outra, e quando isso aconteceu, elevou o fundo do mar a mais de 30 metros, por mais de 1.400 quilômetros, movimentando bilhões de toneladas de água. E o que isso significa? Significa que um tsunami se formou. Os tsunamis acontecem quando alguma coisa faz com que o nível do fundo do mar suba. E quando o fundo do mar sobe, ele empurra toda a coluna de água para cima, e a gravidade faz com que a água flua. Esse terremoto de 2004 criou um tsunami enorme que se espalhou por todo o Oceano Índico. O enorme tsunami atravessou o Oceano Índico a uma velocidade de mais de 800 km por hora. 20 minutos depois do terremoto, o litoral mais próximo, Sumatra, viu a chegada de um paredão de água de 30 metros. Só os prédios mais altos não ficaram totalmente submersos, porque a destruição foi imediata. 2 horas depois, essa mesma onda, viajando a uma velocidade de mais de 800 km por hora, atingiu a Tailândia. Sem contar que outros diversos lugares foram afetados, como a Índia, Somália, Malásia e Maldivas. Em meio à destruição, paisagens inteiras foram destruídas, transformando em um cenário de filme de terror. As ondas gigantes continuaram em direção ao ocidente. Elas viajaram ainda mais longe dali, atingindo a costa leste da África, a 5.000 km de distância do epicentro do terremoto. Por onde os tsunamis passavam, deixavam rastros de destruição e caos, destruindo cidades inteiras, portos, vilas e atrações turísticas, causando danos significativos à estrutura e à economia da região. Estima-se que o prejuízo tenha passado de 10 bilhões de dólares. E ainda maior que isso, 230 mil pessoas em 14 países diferentes perderam suas vidas, no que foi um dos desastres naturais mais fatais da história. O tsunami ceifou a vida de pessoas na África, na Índia, e 70 mil morreram no Sri Lanka. Mais de 1 milhão de pessoas estavam desabrigadas, e outras 5 milhões estavam sem serviços básicos. As pessoas do mundo todo se comoveram com esse desastre. Imagens assustadoras, transmitidas ao redor do mundo, deram a bilhões de pessoas uma visão do poder apocalíptico dos tsunamis, mostrando que quando a natureza avança os seus limites, sempre o pior acontece. Porém, esse desastre foi apenas o mais recente, de um longo histórico de tsunamis que foram registrados durante séculos. O primeiro tsunami registrado aconteceu em 1630 antes da Era Comum, quando uma onda enorme se espalhou pelo Mediterrâneo Oriental na época e atingiu a ilha de Santorini, nas ilhas gregas. Curiosamente, 1200 anos depois, o filósofo grego Platão escreveu a história de Atlântida, que era uma lenda que foi transmitida durante anos. A história contava a destruição de uma ilha de um dia para uma noite, afundando sobre as ondas. E muitos antropólogos acham que essa lenda pode estar se referindo ao tsunami que atingiu Santorini. Eu vou deixar no card acima as histórias mais impressionantes de desastres naturais que já ocorreram no nosso mundo. Você sabia que essa foi a maior tragédia natural do século XXI? Me conte aqui nos comentários. Nos dê o seu apoio se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e te espero na nossa próxima aventura, curiosos!